Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para você que está chegando agora, também seja muito bem-vindo. Eu te convido a se inscrever aqui, a ativar o sininho. E hoje a nossa passagem é uma passagem bem conhecida, onde fala ali sobre a morte de Lázaro. Porém, eu trouxe três aqui mensagens para a gente entender um pouco mais dessa história e também trazer para nossa vida três aprendizados aí, principalmente para você que possa estar passando por um momento complicado e difícil. Eu já quero te dizer que esse mal aí não é para sua morte, mas sim para gerar um propósito maior na sua vida. Antes de tudo, eu já quero te convidar a curtir esse vídeo, a compartilhar, a se inscrever, a ficar por dentro aqui desse canal e me ajudar a compartilhar essa mensagem a mais pessoas para que o evangelho seja propagado. E bom, gente, nossa mensagem hoje está lá em João, no capítulo 11, no versículo. Eu não vou ler todos, a gente vai passear um pouquinho aqui na Bíblia, mas eu já quero começar ali no versículo 5, que diz assim: Jesus amava muito Marta e a sua irmã, e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Então disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Essa passagem aqui, gente, para você que não conhece muito ali, Lázaro era um grande amigo ali de Jesus, onde ele começou a ficar doente e Jesus estava em outra cidade. E as irmãs, Marta e Maria, que eram irmãs de Lázaro, mandaram esse recado para Jesus de que Lázaro estava doente. Então Jesus, quando recebe esse recado ali, ele não vai naquela mesma hora ajudar o seu amigo, mas ele diz, ainda, aqui na Bíblia diz, ainda ficou 2 dias onde estava. Então, o primeiro ponto aqui que eu já quero deixar para nossa mensagem, para esse vídeo também não ficar muito grande, mas é que Jesus estava vendo tudo o que estava acontecendo, Jesus estava ciente. E essa mensagem eu quero deixar para você é que Jesus te vê. Porque aqui Marta e Maria estavam passando por uma situação difícil, porém Jesus estava ciente do que estava acontecendo. Ele só não podia agir naquele momento, porque senão o propósito que ele tinha que revelar através daquela história não seria revelado se ele fosse naquele momento. Então, às vezes você pode estar se perguntando: Jesus, será que você tem me visto? Será que você não está vendo tudo isso que eu estou passando? Será que isso que eu tenho passado não te comove? Será que isso que eu estou vivendo não faz o Senhor olhar para mim, as minhas orações? Mas aqui Jesus estava vendo tudo que estava acontecendo e nada fica impune aos olhos de Deus. Então, eu tenho certeza que Deus está vendo também, assim como estava vendo a história de Lázaro, a história de Marta e Maria. Ele tem visto a sua história, porém não é o momento certo ainda dele agir, porque esse propósito aí, isso tudo que você está vivendo é para um propósito maior, que é onde já entra no nosso segundo ponto aqui, que diz, no versículo 4, quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Então aqui a gente vê que por mais que Jesus estivesse ali recebido ali a notícia, Jesus sabia desde o início que o resultado final ali não seria a morte, não seria a doença ali, que Lázaro não ia terminar aquela história ali daquela forma, mas que a história ia terminar revelando a glória de Deus. E assim a gente também traz para as nossas vidas, porque quando a gente passa por momentos de dor, quando a gente passa por situações difíceis, não é porque Deus queira nos punir, não é porque, às vezes, é até mesmo a consequência de escolhas nossas, do nosso pecado, mas que Deus faz com que tudo coopere para o nosso bem. Mas não é que Deus queira deixar essa situação para a sua morte, não é que você vai morrer aí nesse deserto, mas que Deus precisa agir no tempo certo para que a glória dele seja revelada. Ou seja, tudo isso que você está vivendo, essa dor, vai se tornar um testemunho, vai se tornar a revelação da glória de Deus, porém no tempo certo. Então, como eu já disse aí, Jesus te vê, Deus está ciente de tudo que está acontecendo e que isso daí não é para sua morte, mas para revelar a glória dele sobre a sua vida. E uma frase que eu gosto muito é aquela frase que diz: não é que Deus não se importe com a sua dor, mas é que ele se importa mais com o resultado final. Então, às vezes a gente passa por situações tão difíceis que a gente fica ali remoendo aquilo, a gente fica sentindo aquela dor, e às vezes a gente acha mesmo que Deus não está nos vendo,
ou que nós iremos morrer ali, e Deus está a todo tempo se importando ali, como Jesus ele se importou e ele chorou. Depois, mais para frente, a gente vê que Jesus chorou. Então as pessoas disseram, vejam como ele amava Lázaro. Jesus te ama, Deus te ama, e ele se importa sim com essa dor, porém ele se importa mais com o resultado final, ele se importa mais com o propósito, ele se importa mais com o testemunho que vai ser gerado. Então isso aí que você está sentindo não é para sua morte, não é que Deus não se importe, não é que não comova o coração dele, mas é que ele se importa mais com o resultado final. E é onde entra o nosso terceiro ponto, onde diz para que todos vejam, ou seja, para que todos vejam a glória de Deus, para que todos creiam nele. Lá no versículo 41 diz: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Ou seja, isso daqui já era quando Jesus já estava realizando ali o milagre. Então ele queria deixar claro que era para que toda a gente visse, para que todas as pessoas vissem aquele testemunho, para que todas as pessoas vissem que Lázaro foi ressuscitado. Ali, logo após isso, depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Então, ali Lázaro já estava sendo ressuscitado e Jesus já estava dando graças a Deus e revelando a glória de Deus através daquela atitude. Então, o que a gente pode também tirar disso é para que todas as pessoas vejam esse propósito maior. Não é para que fique, gere um testemunho somente para nós mesmos, mas para que as pessoas venham reconhecer Jesus na nossa vida, para que as pessoas venham conhecer Deus através de nós, através do nosso milagre. Então, às vezes, a gente vai passar por situações que, às vezes, vai ser assim, realmente, por que eu estou passando por isso? E, gente, isso acontece comigo. Às vezes eu passo por coisas aqui e se tornam vídeos que ajudam outras pessoas. Então, às vezes, a gente vai estar passando por alguma coisa que não é nem assim, porque nós temos que passar. Claro que nós vamos aprender com aquilo, mas é para que outras pessoas venham se alimentar daquilo que nós já passamos e que nós podemos ajudar agora outras pessoas. E aonde entra já um outro ponto aqui que eu quero trazer, que é o que fala muito comigo nesse texto aqui, é onde diz Jesus, onde diz que Marta e Maria criam em Jesus. Ou seja, lá no versículo, lá no versículo 21 diz: Então Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas eu sei que mesmo assim Deus lhe dará tudo que o Senhor pedir a ele. Então, quando Jesus voltou ali para aquela cidade, depois dos 2 dias, ele voltou para aquela cidade, Marta vai ao encontro de Jesus e fala isso: Se o Senhor estivesse aqui. E Maria também fala a mesma coisa, lá no versículo 32. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que viu cair aos pés dele disse: Se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Então Marta e Maria, elas reconheciam o poder de Jesus. Elas sabiam que Jesus podia mudar aquela situação. E a gente também sabe que Jesus pode mudar a nossa situação. Se você chegou a esse vídeo é porque você tem fé no poder do nome de Jesus. Você sabe quem é Jesus, sabe o poder do nome dele. Você conhece Deus, já viveu experiências com ele e sabe que ele é o único que pode mudar a sua história, pode mudar essa situação. Assim como Marta e Maria sabiam que o único que podia mudar essa situação delas era Jesus. Então, isso que você está passando aí não é para você, para Deus testar a sua fé, às vezes até sim, para te mostrar algo. Sendo que eu quero trazer aqui é que elas sabiam quem Jesus era. Elas sabiam e Jesus sabia que elas já criam nele. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Então, isso que você está vivendo não é que a sua vida ainda não foi mudada, a situação não foi transformada, não é por conta da sua fé, não é pelo que você está crendo ou não, mas sim por esse propósito final, mas sim para que a glória de Deus seja revelada, mas sim para que o tempo Kairos de Deus chegue na sua vida. Então já não é mais sobre você, não é mais sobre você acreditar, porque você sabe que Deus pode fazer, você sabe que Jesus ele pode mudar tudo, assim como Marta e Maria, mas que Jesus chega no tempo certo. E essa é a última mensagem que eu quero deixar, é que Jesus chega no tempo certo. Ali como Jesus chegou no tempo certo ali para revelar a glória e gerar um testemunho, mesmo que ele soubesse que Marta e Maria acreditassem nele, ele ainda assim ele foi no tempo certo, no tempo que era ideal, para que o propósito se cumprisse através daquela história.
Então, Jesus vai chegar na sua história no tempo ideal para gerar um testemunho, um propósito maior, que vai revelar de uma forma melhor e de uma forma grandiosa a glória de Deus sobre a sua vida e através de você. Então, essa mensagem aí para te trazer até mesmo conforto, fique aí refletindo aí, sabendo que Jesus tem visto tudo que você tem passado, sabendo aí que todo esse mal que você está vivendo, pode estar vivendo aí, não é para sua morte, mas que Jesus tem um propósito maior através da sua vida e vai gerar um testemunho através de você. E é isso, gente. Espero que o Espírito Santo tenha falado com vocês. Se esse vídeo conversou com você, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva aqui no canal. E é isso, gente. Eu espero vocês no próximo vídeo.